Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui apresentando grande homem, vai fazer a sua apresentação e bora para o vídeo. Amém. A paz do Senhor e queridos irmãos. Para quem não conhece, me chamo Jesus Antônio. Conforme nosso irmão Hermenegildo já fez a introdução, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Nova Jerusalém, aqui na centralidade do Lobito. Amém. Conforme nós sabemos, hoje nós iremos falar sobre, debaixo do tema que é a profecia e a sociedade. Nós não podemos falar sobre profecia e a sociedade sem primeiramente nós saber o que é uma profecia e o que é a sociedade, qual é o impacto que a profecia traz para a sociedade, de onde parte a profecia, qual é a origem de toda a profecia, qual é a importância da profecia para uma sociedade. Mas de antemão, eu quero ler convosco o livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale de ossos que estavam de ossos secos. E me disse, e me fez andar ao redor deles. E estes eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, só tu sabes. Versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém. Amém. Na passagem que a gente leu, não é? Retrata a pessoa de um grande profeta, que é o profeta Ezequiel. Ezequiel, que foi um profeta muito bem conhecido. A Bíblia, neste capítulo, ela vem ensinar sobre uma época que o povo de Israel estava distante de Deus, eles estavam sem esperança. E Deus fala com o profeta Ezequiel sobre o povo de Israel por meio de uma visão em função do povo de Israel que estava tão distante de Deus, por meio de uma visão de ossos que estavam secos e sequíssimos. E existem algumas pessoas que quando vejam esta passagem bíblica, eles pensam que é algo que aconteceu. Não. Esse Ezequiel 37 aponta, era meramente uma visão. Era meramente uma visão onde Deus queria trazer uma lição para o povo de Israel. Se nós vemos, a Bíblia fala que Ezequiel, diz que a mão do Senhor veio sobre mim. Sim. E o Senhor me levou em espírito e me pousou. Mas antes disso ele diz, o Senhor perguntou para ele, poderão esses ossos terem vida? Ele disse, Senhor Jeová, só tu o sabes. E no versículo 4 a Bíblia diz que, então me disse, profetiza sobre estes ossos. E ele começou a profetizar e esses ossos começaram a ganhar vida. Uau. Então, Deixa eu só, irmão Jesus, só para ter uma noção aqui, de todos quantos estão assistindo. Tudo isso aconteceu em espírito, Correto. Porque existem algumas pessoas que quando leem essa passagem, talvez eles tenham a pensar que isso tudo aconteceu no físico. Não. Então, existe uma certa possibilidade, então, de nós como cristãos também viajarmos em espírito, ou seja, Deus nos fazer viajar em espírito. Correto. Ok. Bem, conforme eu estava a dizer, não é? Sim. Entrando rapidamente para o tema, sabendo que o nosso tema é a profecia e a sociedade. Primeiramente, o que é profecia? Porque algumas vezes nós pensamos que profecia não é ter visões, revelações, tudo isso. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é que a profecia é palavra. Ok. Profecia é palavra. Como assim? A profecia é a palavra de Deus é inspirada para um homem de Deus. Uau. Ou seja, a profecia é uma palavra que é falada numa língua conhecida, mas por inspiração divina. Então, se a profecia é uma palavra numa língua conhecida, isto é, pode ser no inglês, francês, português, numa língua conhecida, mas precisamos entender que ela deve vir por inspiração divina. Então, se a profecia é a palavra, é uma palavra que é falada numa língua conhecida, por meio da inspiração divina, significa dizer que nenhum homem tem profecia. Uau! Grande mistério. Significa dizer que ninguém tem profecia.
Se a Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 37, que Deus disse a Ezequiel, poderão esses ossos terem vida? Ele disse, Senhor Jeová, só tu sabes. E a Bíblia fala que Deus disse para ele, diz assim. Sim. Diz assim. E a Bíblia fala que Ezequiel começou a repetir, que significa dizer que afinal de contas Ezequiel não tinha nenhuma palavra. A palavra veio de Deus. Ok. Então nós conseguimos entender que a fonte de toda a profecia é Deus. Deus é a fonte de toda a profecia. Exato. Quando nós estamos a falar de fonte, meu irmão, nós estamos a falar de origem. Sim. Então, se nós sabemos que Deus é a origem de toda a profecia, significa dizer que nenhum homem tem profecia. Então, não existe esse tipo de brincadeira que dizem, não, posso profetizar para ti? Posso falar para ti? Pela vida, meu irmão. Porque quando nós não entendemos essa verdade, não compreendemos essa realidade, a gente começa a pensar que a profecia parte de nós. Não, a profecia não parte de nós. A profecia parte de Deus. Vamos só ver rapidamente o livro de 1 de Pedro, Sim. no seu capítulo 1 de Pedro, 2 de Pedro, no seu capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 1, desculpa, versículo 20 até o versículo 21. Uhum. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, diz assim, 2 de Pedro, correto? Capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 20 diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, quer dizer que a profecia não é algo que parte do homem, é algo que parte De Deus. de Deus. E quando nós entendemos essa verdade, entendemos essa realidade, nós nunca vamos ir atrás de nenhum homem de Deus pedindo profecia. Isso é interessante, porque nós vemos, né, existiram vários casos que homens de Deus, né, alguns homens de Deus chegam e falam assim, eu quero profetizar na tua vida isso. Mas será que este profetizar, será que é mesmo por orientação do Espírito Santo? Ou mesmo só porque ele próprio quer só de uma maneira abençoar ou se sentir importante, alguma coisa assim? Imagina nos esclarecer essa parte aqui. Bem, uma coisa que nós precisamos entender, meu irmão, Sim. é que atualmente muita gente tem confundido declaração positiva com profecia. Ok. Existe a declaração positiva, existe a profecia. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21 que o poder da vida e da morte está sobre a língua. Quer dizer, a minha língua pode trazer vida e como a minha língua pode trazer morte. Sim. Então, sabendo que a minha língua pode trazer vida e pode trazer morte, eu posso declarar uma palavra positiva para a vida de alguém, mas não significa que aquilo é uma profecia. Por quê? Porque não partiu do Espírito de Deus para o meu espírito. É certo. Partiu de mim, pela minha livre e espontânea vontade. Atualmente nós temos visto muita gente em alguns cultos dizer, não, agarra no teu irmão, profetiza para o teu irmão, profetiza para o teu irmão, profetiza para o teu irmão. Aquilo não é uma profecia. Aquilo é meramente declaração de palavras positivas. Ok. Aquilo é declaração de palavras positivas, não é profecia. Por quê? Porque não vem de inspiração. Do Espírito Santo. Essa é a realidade que precisamos entender. Uau. E o que é uma sociedade? Não é? Nós sabemos que sociedade é um conjunto de seres que habitam em um determinado lugar. São pessoas que habitam em um determinado habitat. Aí nós estamos perante uma sociedade. Quando essas pessoas estão interligadas, estão associadas. Mas, primeiramente, nós precisamos saber que para existir sociedade é necessário existir uma família. Sim. E para existir família é necessário existir Deus. Porque aprendemos que a família é um projeto de Deus. Certo, certo. Se família é projeto de Deus, significa dizer que a família para vir depende de Deus. Sim. Então, aí nós vamos ver que Deus origina a família, que é o seu projeto, e da família vem a sociedade. Então, a profecia ela tem um grande impacto para a sociedade, porque a palavra profética é uma palavra que vem para uma sociedade. E se está vindo para a sociedade, ele também está vindo para a família. Certo. Então, se a profecia, não é, destrutura uma sociedade, está destruturando uma família. Se está destruturando uma família, está a procurar destruturar um projeto de Deus.
E quem estruturar o projeto de Deus, um dia vai se ver com o próprio Deus do projeto. Tremendo. Vocês estão a entender o que nós estamos a falar aqui? É claramente uma declaração vinda de Deus daquilo que é a profecia e a sociedade. Como é que eles estão interligados? Eu acredito que esta palavra que você está a ouvir, esta palavra está a transformar a tua vida. Então continue ouvindo, deixe o seu like já agora e se inscreva neste canal porque é muito importante e ainda virão muito mais conteúdos deste assunto da área cristã, da área espiritual, de uma vida fortalecida em Cristo Jesus. Então vamos continuar. Irmão Jesus, pode dar o segmento. Bem, para a gente entender essa outra parte, né, da Sim. questão da profecia, Certo. atualmente nós temos ouvido homens dizendo assim: esse é o profeta das nações. Eu sou o profeta da nação. Se nós ver, primeiramente nós precisamos estudar sobre a questão do Espírito Santo. Certo. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo ele é uma força. Não, o Espírito Santo não é força. O Espírito Santo é uma pessoa, mas o agir do Espírito em ti pode te gerar uma força. Amém. Porque o que é uma força? Fisicamente falando, uma força é ação exercida sobre um corpo, causando uma variação de velocidade no seu movimento. Exato. Ou seja, o corpo entra em movimento em função da força. Sim. Então, o Espírito Santo, o impacto dele, ele pode nos gerar uma força. Então, o Espírito Santo não é força. O Espírito Santo, ele é a fonte de uma força para a tua pessoa. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era para todos, era só para 5 classes, se não estou em erro. A Bíblia fala que o Espírito Santo era para reis, profetas, juízes, sacerdotes e levitas. Que significa dizer que nem todo mundo antigamente tinha o Espírito Santo. Era para os reis. Primeiro, porque era para os reis? Para os reis poderem orientar, né, governar o povo de Deus segundo a vontade de Deus. Certo. Porque para os levitas? Para os levitas levaram o povo de Deus a dar uma perfeita adoração a Deus. E porque para os profetas, não é? Para os profetas, para poderem trazer a mensagem de Deus ao povo de Deus. Então, se nós ver, a Bíblia diz que, no livro de Jeremias, que antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te ungi e te pus como profeta das nações. Aleluia. Nota que Jeremias não foi profeta da nação, foi profeta das nações. E atualmente nós temos pessoas que dizem: não, eu sou profeta da nação. Se você me dizer que és o profeta da nação, está num nível muito limitado. Porque Deus não te chamou só para ser profeta de uma nação. Exatamente. Ele te chamou para ser profeta das nações. Sim. Não é? Então, quando nós vimos essa realidade, compreendemos isso aqui, né, nós não vamos procurar ficar limitado. Primeiro, e a outra coisa, o que é um profeta? Atualmente nós temos visto muita questão de profeta, tudo isso. O que é um profeta? Primeiro, a questão profética é uma questão de ministério, é um chamado. A palavra chamado é uma palavra de origem grega, né, que significa convocar ou chamar. Né? Então, o chamado ele é uma inspiração divina. É algo que vem de Deus para o nosso espírito. Ou seja, ninguém dorme, acorda e diz: hoje eu sou profeta. É por meio de um chamado de Deus. Certo. Por isso é que Deus disse a Jeremias: antes que se formasse no ventre, eu te chamei, eu te ungi. Então, a questão da questão profética não é algo que eu venho por livre e espontânea vontade. Não, hoje eu sou profeta. Não. É algo que vem da parte de Deus. Então, o que é um profeta? Um profeta é toda aquela pessoa que foi chamado por Deus, por inspiração divina, para proclamar a vontade de Deus na sociedade e no mundo. Ou seja, a missão principal de um profeta é falar sobre a palavra de Deus. Amém. É trazer a mensagem de Deus. Atualmente nós temos confundido os profetas como grandes homens de Deus. Por quê? Porque nós olhamos assim que não. Antigamente, os profetas fizeram tantos milagres, tudo isso. E há pessoas que dizem: não, já não acredito mais nos profetas. Porque muitos se prendem nos milagres dos profetas do Antigo Testamento. Certo. O profeta não foi chamado primeiramente para fazer milagre. O profeta ele foi chamado para poder trazer a palavra de Deus ao povo de Deus. Aleluia. Para consolar, repreender, para exortar o povo de Deus. Esse é o objetivo principal de um profeta. Okay. Quando o povo de Deus está aí no lado esquerdo, está no lado direito, o profeta tem esse objetivo: trazer a mensagem de Deus para que o povo de Deus fique no caminho de Deus.
Então, não é eu como irmão Jesus dormi, acordei e digo meramente que eu sou um profeta. Se nós vemos, meu irmão, a Bíblia fala que Jesus disse, entre os homens não existia nenhum profeta maior que João Batista. Sim. Mas a pergunta é, João Batista não fez nenhum milagre. Mas como é que ele é conhecido como um grande profeta? A Bíblia fala que uma vez Jesus veio a Bíblia fala que uma vez os homens vieram até João Batista. Lhe perguntaram, quem tu és? Diz-nos quem tu és para nós e dar a informação daqueles que nos mandaram. És tu Elias? Ele disse não. És tu o profeta? Ele disse também não. Ele negou tudo aquilo que ele era. Lhe perguntaram se ele é profeta, também negou. Mas a Bíblia fala que mais tarde Jesus está a dizer, entre os homens não existe nenhum profeta maior que João Batista. Sim. Aí parece que existe um paradoxo. Parece que João Batista está a mentir ou parece que Jesus está a mentir. O que acontece é que João Batista, ele sabia qual é a sua missão. João Batista não falou que ele é profeta, porque ele entendeu que a missão dele não é de vir se falar. A missão dele é de vir falar sobre Jesus. Amém. Um verdadeiro profeta é aquele que a missão dele é falar sobre Cristo. Agora, Jesus disse aos homens, não é, que dentre os homens não existe nenhum profeta maior que João Batista. E Jesus uma vez diz assim, aquele que me apresenta diante dos homens, eu vou lhe apresentar diante de meu Pai. Que significa dizer que a missão de todo profeta é falar de Cristo. Amém. E a missão de Cristo é te falar diante do Pai. Então, quando você fala de Cristo, Cristo fala de ti diante do Pai. Então, um profeta não se apresenta. Um profeta apresenta aquele que lhe enviou. Aleluia. Então, essa é uma realidade que muitos profetas de hoje precisam saber. Atualmente não tem profeta, tem sim profeta de Deus. Atualmente ainda existe profetas de Deus, sim. Ainda nós temos profetas de Deus. Ainda existe profetas sim de Deus. Então como é que nós podemos lidar com aqueles casos de que, por exemplo, hoje em dia nós sabemos que existem várias igrejas, né? Correto. Várias igrejas, várias crenças que parece que é cristianismo, mas não é. E hoje em dia parece que as coisas estão, o próprio cristianismo, né? Alguns estão a manchar o nome de Cristo, né? Alguns já não acreditam que existem profetas, que existe, mas como é que se pode lidar com isso, né? Qual é a mensagem que pode se levar a essas pessoas que já não acreditam mais nos tempos de hoje que existem profetas? Porque alguns afirmam que o último profeta foi Jesus Cristo, né? O último profeta foram aqueles que já passaram. Depois dali não existe mais. Como é que a gente lida com isso? Bem, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, Certo. que antes de Jesus partir aos céus, ele deixou 5 ministérios. Ele deixou apóstolo, deixou profeta, deixou evangelista, deixou mestre, deixou pastores. Certo. Então, quer dizer que Jesus ainda deixou esses 5 ministérios. Então, esses 5 ministérios existem, efetuam, ainda têm a existência até o dia de hoje. Mas o que leva algumas pessoas a não acreditarem atualmente na existência do profeta é pelo facto deles se fixarem nos poderes que aconteceu na vida dos profetas antigos. Ok? A questão de Moisés, Abraão, todos esses. E nota que um dos primeiros profetas, um dos primeiros homens na Bíblia a ser chamado como profeta, não fez nenhum milagre. Certo. Quem foi ele? Foi Abraão, Gênesis capítulo 20, versículo 7. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão como um profeta. Ele foi um profeta de Deus, mas não fez nenhum milagre. Mas como é que Deus chamou Abraão como um profeta de Deus? Porque Abraão, ele era amigo de Deus. Ok. Quer dizer, um verdadeiro profeta é aquele que é amigo de Deus. E talvez pode ver a questão, não é? Como é que nós podemos identificar um falso profeta? Sim. Um falso profeta, Jesus foi bem claro a dizer que um falso profeta, a Bíblia fala que a árvore, ela é conhecida primeiro dos seus frutos. Primeiro, o que é um fruto? O fruto é a identificação de uma árvore. O fruto, ele vai identificar a árvore. Ou seja, a árvore, ela passa a ter o sentido de árvore, ela passa a ser identificada primeiro do fruto que ela dá. Então, nós conhecemos a árvore primeiro do seu fruto. Sim. Mas se nós estudarem bem, né, analisarem, veja que a árvore tem o tempo próprio para ela poder dar fruto. Certo. Ela não dá fruto em todo o tempo.
Mas o fato dela não dar fruto em todo o tempo não significa que ela não vai dar fruto. Mas no tempo próprio ela vai apresentar fruto. Ou seja, existem alguns falsos profetas, se assim podemos dizer, que não apresentam ainda, não estão no tempo de apresentar os próprios frutos deles. E procuram se camuflar, porque a Bíblia fala que Satanás, o diabo, ele se transfigura como um anjo da luz. Sim. Ele te vê como um anjo da luz. Mas enquanto ele não é um anjo da luz, mais tarde ele procura se manifestar. Por quê? Porque chegou a época dele poder revelar realmente quem ele é. Então, todo falso profeta, ele é conhecido por meio do fruto, certo, que ele apresenta. Porque o fruto é a identificação de uma árvore. Então, podemos dizer que o fruto é a identificação desse falso profeta. Uau! Uau! E, tipo, todos aqueles, como é que as pessoas podem... Como é que aqui os irmãos, né, poderão se compreender, por exemplo, que eles acarretam este dom de profecia? Quais são os sintomas que eles poderão sentir para eles poderem sentir que isso aqui é mesmo profecia divina ou não é divina? Ok. Bem, dentro do caminho profético, não é? A Bíblia fala que, no livro de 1 Samuel, que quando Deus aparece para Samuel, chamou Samuel a primeira vez, certo, chamou Samuel a segunda vez, na terceira vez Samuel, mais tarde, depois da instrução de Eli, não é? Ele disse: eis-me aqui, o teu servo escuta. O que acontece? Existem duas coisas que nós precisamos entender e compreender. Existe dom profético e existe ministério profético. Okay. O que é o dom profético e o ministério profético? O ministério profético, não é? É o chamado de Deus na tua vida. Ou seja, é algo que Deus te escolhe pela sua livre e espontânea vontade. Esse aqui é o ministério profético. É Deus te chamando. Amém. Agora, o que é o dom profético? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, né, versículo em diante. Ela diz que buscar com eles dons espirituais. Quer dizer, os dons espirituais se buscam. Sim. Mas o ministério profético não se busca. O ministério profético é o próprio Deus que traz em você. Ok. Agora, o dom profético somos nós que devemos ir buscar. Agora, como é que eu posso identificar, né, que eu sou um profeta de Deus? Como é que eu posso identificar a questão da profecia na minha vida? Né? Primeiramente, para nós poder identificar a questão da profecia na vida do cristão, não é? Sim. A Bíblia fala que quando Deus chamou Samuel ouvia a voz de Deus, mas não sabia que era Deus. Certo. Houve uma época que depois de Eli dar instrução a Samuel, ele identificou mais tarde que era Deus que estava falando com ele. Nota que Samuel ouvia Deus, mas não conhecia Deus. Mas Eli não ouvia a voz de Deus, mas conhecia Deus. Ou seja, dentro do caminho profético, para quem tem um ministério profético, para quem tem um chamado como profeta, as palavras de Deus, elas vão começar a vir diretamente no teu espírito. Ela vem dentro de ti. Ela vem tipo uma impressão. Algumas vezes a pessoa pensa tipo é teu pensamento, mas não é. E como é que eu posso identificar que é Deus ou não é Deus? É falando. Okay. É você sentiu aquilo no teu espírito, procura falar. Agora, nós aprendemos que a criança, para poder, né, andar de bina, para aprender a andar de bina, ela cai. Hoje andou um pouco, cai. Em outras palavras, podemos dizer que a pessoa anda andando. Sim. Ele aprende andando. Sim. Quer dizer, hoje andou, caiu, amanhã andou, assim sucessivamente. Então, a palavra profética, a inspiração divina, quando ele vem no teu espírito, porque o homem ele é constituído por corpo, alma e espírito. Sim. Deus, quando fala conosco, ele fala no nosso espírito. Fala na parte espiritual, na parte que foi regenerada, na parte que foi transformada primeiro do sangue de Cristo Jesus. E primeiro da pessoa do Espírito Santo. Então, essa parte que foi regenerada é a parte onde Deus fala contigo. Certo. Então, a voz de Deus, algumas vezes, ela vem tipo um pensamento, é uma impressão, uma intuição que vem dentro de ti. Que você mesmo diz, não, essa aqui não sou eu. E algumas vezes você fica se perguntando, é mesmo Deus ou não? É mesmo Deus ou não? Como é que eu posso ter a certeza que é Deus falando?
Então, a caminhada profética, a pessoa começa crescendo quando fala. Quando fala. A cada momento que você vai falar, você vai começar a ter estrutura, né? Vai começar a ter a estrutura de identificar quando é Deus que está a falar, quando é a tua mente, quando é a voz de Satanás, o diabo. E a outra coisa que ajuda muito a pessoa a crescer no caminho profético é procurar ter um mestre. Ok. É procurar ter alguém que já opera nesse ofício. Sim. É estar com pessoas que já estão nessa caminhada. Se nós vê, Eli, não é? Eli, ele deu uma instrução a Samuel. Quer dizer que Samuel só foi Samuel através de Eli. Ok. Estamos lá, não é? Sim. Então, aí vem já até aqui, procura abrir um paradoxo de alguns jovens como eu, que muitas vezes temos metido de lado os nossos mais velhos. Não, esses mais velhos já estão acabados, esses mais velhos já não tem mais força. Já não tem mais força, esses mais velhos já acabaram antigamente. Só que nós esquecemos que o nosso sucesso hoje depende desses mais velhos que não tem mais força hoje. Então, qualquer profeta, todo aquele que está na caminhada profética, ele precisa de alguém que já foi nesse ministério. Para quê? Para poder instruir. Por isso que a Bíblia fala que existia a escola de profeta. Escola de profeta serve para quê? Para ensinar a profetizar. Se a profecia é algo que vem por inspiração divina, por que eu preciso de um profeta? Sim. Por que eu preciso de um mestre? Você precisa de um mestre para quê? Para poder te dar instrução de quando profetizar e por que você profetizar. Quando é o momento que você deve profetizar e quando é o momento que você não pode profetizar. Algumas vezes nós temos confundido aquela passagem que diz em 1 Coríntios que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Muitas vezes nós pensamos que o espírito, quando a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, significa dizer que o Espírito Santo está sujeito a mim. Eu falo quando eu quero falar. Não, não é nada assim. É que Deus fala no teu espírito. Sim. Depois de falar no teu espírito, você recebe. Mais tarde você vai reproduzir aquilo que Deus falou no teu espírito. Então, quando a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, em outras palavras, eu posso dizer se este telefone está sujeito a mim. Sim. Quando eu falo que este telefone está sujeito a mim, significa dizer que esse telefone se movimenta quando eu quero que ele se movimenta. Esse telefone liga quando eu quero que ele ligue. Okay. Esse telefone é carregado quando eu quero que ele seja carregado. Porque o telefone é que está sujeito a mim. Em outras palavras, o telefone depende de mim. Sim. Então, quando a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, significa dizer que a própria palavra que Deus falou no meu espírito não está mais dependendo de Deus falar, está dependendo agora de mim como profeta para poder falar. Ok. Por isso é que já aconteceu casos de pessoas que receberam algo da parte de Deus, ficaram 3, 4, 5 dias. Ou ainda um mês. Deu um exemplo prático, né? Já aconteceu, dando exemplo prático de algumas experiências espirituais. Já aconteceu casos que Deus, né? Passou algumas mensagens sobre a vida de algumas pessoas, né? Eu fiquei com aquilo um mês. Ok. Mas a pergunta é, se Deus falou, por que você não tem que falar? Sim. Não é? Sim. Porque a Bíblia é clara dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que está sujeito a mim. É o meu espírito que está sujeito à minha pessoa. Certo. Ou seja, o que Deus colocou no meu espírito, eu como homem falo quando eu querer. Falo quando eu não querer. Amém. Amém. Aleluia. Yeah. E agora, como é que nós podemos pegar nisso tudo, né? E ligamos eles à sociedade, né? Nós sabemos que a sociedade e o próprio cristianismo em si, né? A área da profecia, às vezes tem a tendência de se chocarem um pouco, né? Principalmente se nós olharmos, por exemplo, nas igrejas, tem igrejas que não acreditam hoje em dia na profecia. Eles não acreditam em profetas, não acreditam em profecias. Para eles, tipo, Deus pode, né? Deus cura quando quer, Deus cura quando pode, quando quer, em qualquer momento e tudo mais. Mas será que como é que nós podemos encarar isso? Será que nós devemos deixar de acreditar na profecia hoje em dia? Será que devemos entrar neste pensamento das igrejas que a profecia hoje em dia já não existe conforme era antes? Bem, o que acontece, não é? Acabamos de dizer há pouco tempo que a profecia é uma palavra. Certo.
uma palavra que é pronunciada num idioma conhecido, Sim. mas ele vem por inspiração divina. Ok. Então, se a profecia vem por inspiração divina, significa dizer que o divino sempre quer falar. Sim. E o divino, que é Deus, tem N maneiras de falar. Ele pode falar por meio da palavra de Deus, ele fala por meio de visões, sonhos, ele fala por meio de profecia. O que acontece é o que, meu irmão? Atualmente já não existem muitas igrejas que já não acreditam na profecia devido à banalização profética. Certo. Atualmente se banalizou tanto a profecia que levou muita gente a não acreditar mais na profecia. Estás a ver? Então, essa é uma das razões que leva com que as pessoas já não acreditam muito atualmente nas profecias. Por isso é que a Bíblia fala aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então, quando o amor esfria, automaticamente eu não vou pensar duas vezes para poder te enganar. Ok. Eu não vou pensar duas vezes para poder fazer mal na tua pessoa. Estás a ver? Sim. Porque o amor já esfriou, que é a fonte principal. O amor já esfriou. Então, essa é a razão com que muita gente atualmente já não acredita nas profecias. Mas que elas existem, atualmente existem. Então, e a outra coisa que leva a sociedade atualmente, não é? Também não acreditar mais muito na profecia, meu irmão. É que a sociedade atual ficou muito dependente dos profetas do que o próprio Deus da profecia. Ok. Atualmente nós banalizamos o que a Bíblia diz e nós seguimos mais atrás dos profetas. Certo. Por isso é que muitos foram enganados. Porque eu como homem, eu sou imperfeito. Sim. Eu posso começar a profetizar e errar. Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, eu falho. Não é? Sim. Por isso é que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que a profecia vem para consolar, arrepender e exaltar. Então, a profecia tem certeza objetivo. Então, para mim saber se uma profecia é de Deus ou não, ela deve estar interligada com os princípios bíblicos. Certo. E a outra coisa, tratando de uma profecia personalizada, o que é uma profecia personalizada? É uma profecia que Deus fala, não é? De acordo com a minha vida. Né? É que um homem de Deus é usado por inspiração divina para poder trazer essa profecia para a minha vida. Sim, sim. Essa profecia personalizada, que é para a minha pessoa, eu preciso analisar ela. Certo. Se eu chegar diante de ti e dizer, olha, Deus me disse que até amanhã você vai ter 2, 3 carros, vai ter X, vai ser Y, vai ser um grande homem de Deus. A primeira coisa que eu preciso saber é que, primeira coisa, essa profecia tem que ligar de acordo com a Bíblia? A segunda coisa é, Deus traz uma testificação no meu espírito? Porque a Bíblia falaria ao Senhor e não confirmaria. Quer dizer, se Deus fala uma coisa para a tua vida, significa dizer que Deus já falou no teu espírito. Então, antigamente os profetas, eles serviam para trazer a mensagem de Deus ao povo de Deus. Mas a pergunta é, para que serve um profeta atualmente? Um profeta atualmente, ele só serve meramente para vir confirmar aquilo que Deus já colocou no teu espírito. Certo. Por isso é que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então hoje, nós não somos guiados pelos profetas, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, sendo guiado pelo Espírito de Deus, Deus testifica no meu espírito e o profeta quando vem trazendo aquela profecia para a minha vida, aquela palavra profética, vem só confirmando aquilo que Deus já colocou no meu espírito. Amém. O que acontece atualmente é o quê? É que as pessoas, né, nós já não queremos meditar a Bíblia, que é a fonte de todas as coisas, né? E nós nos deixamos levar muito atualmente pela questão do imediatismo. E nos limitamos muito na questão de homem de Deus. Não, o homem de Deus é que falou. Não basta você saber que o homem de Deus é que falou. Você precisa analisar se essa profecia, né, testifica com a tua vida ou não testifica com a tua vida. Certo. Se essa profecia está enquadrada com a Bíblia ou não. Vamos ver atualmente. Exemplo prático. Aparece alguém, né, um homem que vem dizer não. Exemplo, eu sou casado. Eu estou aqui, sou casado. E alguém vem, aparece e profetiza para mim, dizendo, olha, Deus me disse para você deixar a tua mulher, porque Ele preparou uma grande mulher para a tua vida.
eu preciso analisar essa profecia. Sim. Primeiro, vai de acordo com os princípios bíblicos. O que a Bíblia fala? Deixará o homem pai e mãe e ambos vão se unir, serão ambos uma só carne. Eu já sou casado. E agora ele está trazendo uma profecia, dizendo que eu tenho que me desligar do casamento para mim entrar no outro casamento. Quando a própria Bíblia diz que só existe uma maneira de nós entrar no casamento, Certo. quando alguém parte, quando um dos dois morrer. Então, por isso é que Paulo diz, enquanto a lei existir, enquanto a lei existe, né? Eu estou casado com a minha esposa, enquanto a minha esposa estiver em vida, automaticamente nós estamos interligados. Mas quando ela morrer, a lei já não faz sentido para a minha vida. Então, esse tipo de profecia eu preciso analisar. Sim. Atualmente nós estamos a ver muitas famílias que estão a ser divididas, destruídas por meio de falsas profecias. Por meio de palavras que nós pensamos que veio de Deus, mas não veio de Deus. Verdade. Atualmente nós temos mais famílias separadas do que famílias unidas. Se nós ver até, vamos ver, parece que antigamente nós éramos mais felizes por muitas profecias, éramos mais unidos familiarmente do que com a existência de muitas profecias atualmente. Então, aí nós podemos entender e compreender, afinal de contas, muito disso não são profecias. Porque nós temos confundido profecia e adivinhação. Existe profecia, existe adivinhação. Atualmente nós temos muita gente que adivinha. Certo. Temos muita gente que fala verdade, Sim. mas aquela verdade não vem de Deus. A Bíblia fala isso. Atos Certo. capítulo 16. A Bíblia fala sobre aquela mulher que tem um espírito de adivinha. Sim. A Bíblia fala que ela disse assim, esses homens que têm passado por aqui são santos homens de Deus e que nos anunciam a verdade. Paulo era um homem de Deus e eles mesmo anunciaram a verdade. Mas qual é o paradoxo? O que é que nós podemos ver ali? É que aquela mulher não falava pela fonte divina, não falava da parte de Deus. Ela falava da parte de Satanás, o diabo. E se nós vemos, a Bíblia está a dizer que ela trabalhava em prol de alguns homens. Ou seja, um dos falsos profetas, uma das grandes características dos falsos profetas é essa. Ele vai te falar a verdade, mas o fim principal é o fim lucrativo. Ok. Ele mais aparecer. Por isso é que nós estamos a ver atualmente nas igrejas, o centro principal não está a ser Cristo, está a ser o próprio profeta. E o que é que leva, né, as pessoas ficarem assim atualmente? Porque nós queremos as coisas do vum-pam. Sim. A vida é feita de princípios. Nós vivemos um Deus de princípio que estabelece princípios e Ele fez o mundo em princípios. A Bíblia, Deus não fez o mundo do dia para a noite. Certo. Sendo Ele todo poderoso. Certo. Ele estabeleceu princípios. Então, atualmente, nós já não queremos mais obedecer os princípios divinos. Nós já não queremos andar de acordo com os princípios. Então, pela gente não querer andar nos princípios divinos, nós estamos a ser enganados. Vivemos no imediatismo, aonde o próprio profeta, o tal profeta que se diz homem de Deus, te dizer, o dia que você sair dessa igreja, aquele problema que estava contigo vai voltar. Estás a ver? Sim. O dia que você sair dessa igreja aqui, aqueles problemas que tinham contigo, aquela doença que você tinha vai voltar de novo para ti. Um verdadeiro profeta não faz isso. Não, realmente, não faz isso. Agora, a questão de será que é possível alguém que não crê em Deus receber revelações de Deus? Ok. Sim. A Bíblia fala em Marcos 9:23 que tudo é possível para aquele que crê. A pergunta é, será que alguém que não acredita em Deus Sim. pode receber uma revelação de Deus? Sim. Vai a questão. A Bíblia fala da história de Rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor era alguém que não servia a Deus, era alguém que não buscava Deus. Certo. Mas a Bíblia fala que ele teve uma visão, um sonho, Certo. e aquele sonho veio da parte de Deus. Então, será que alguém que não é de Deus pode receber uma revelação de Deus? Pode. Mas com que objetivo? Se nós ver, a Bíblia fala que o rei, ele queria a interpretação daquele sonho. Sim. Nenhum mago conseguiu interpretar aquele sonho, somente Daniel. Então, quando Daniel interpreta o sonho, a Bíblia fala que o rei disse que
de hoje em diante, já não está adorando outro Deus, vamos adorar o Deus de Daniel, vamos adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o que significa dizer que a revelação de Deus na vida de um homem que nem de Deus só vem com o objetivo de ele levar até a Deus. Aleluia. Dele reconhecer a Deus. Agora, não é que ele vai ter uma vida de receber a revelação da parte de Deus. Sim. Não. Ele vai ter só uma vez ou duas. Ele pode ter isso. A Bíblia fala, não é? No livro de Juízes, que Gideão, Juízes capítulo 6, Gideão antes de ir na guerra, Sim. a Bíblia fala que Gideão teve sonhos. Deus falou com ele e tudo isso. A Bíblia fala que Deus tinha falado com ele, que ele deve não vencer aquela batalha. Diz a Bíblia que quando Gideão vai perto ao arraial dos midianitas, ele escuta uma conversa sobre dois homens. E um dos homens interpreta o sonho, um dos homens interpreta o sonho que o outro teve. E diz, não, é a espada de Gideão que está a vir sobre nós. É aquilo que eu disse. Alguém que não é de Deus, ele pode receber a revelação de Deus. Certo. Mas ele não leva uma vida de recebendo a revelação de Deus. Ele não tem uma vida de recebendo a revelação de Deus. Ele pode receber uma revelação de Deus, mas só com o objetivo de levar até a Deus. Amém. Meramente. Amém. Meramente. Amém. Então nós estamos a encaminhar. Lembrando a você que se inscreva no canal, porque isso é muito importante, ok? E deixa aí teu like, você que está a gostar deste vídeo. Pedimos encarecidamente que você deixe seu comentário também daquilo que você achou até agora, porque realmente está sendo muito bom. Irmão Jesus, nós estamos a encaminhar para a final. Eu queria saber qual é a conclusão que o irmão Jesus nos traz depois de tudo quanto falamos aqui, né? Antes das recomendações, né, finais para a igreja, para o povo que está aqui assistindo. Qual é a conclusão que o irmão Jesus nos traz para este tema? Bem, quanto à questão desse tema, eu queria dizer, não é? Para a sociedade que se prendem em Cristo Jesus, que não se prendem naquilo que é belo, mas se prendem naquilo que é verdadeiro. Certo. Atualmente, meu irmão, nós temos muita gente que se prende naquilo que é belo, mas não está se prendendo no verdadeiro. Então, que se prendem na palavra do Senhor. Porque quando você se prende na palavra de Deus, você não é enganado por ninguém. A melhor maneira de identificar a nota falsa é quando você estuda a nota verdadeira. Certo. Atualmente, muita gente se sacrifica tanto em conhecer os falsos e não conhece o verdadeiro. Então, quem é o verdadeiro? O verdadeiro é a pessoa de Cristo. Certo. O verdadeiro é a palavra de Deus. Então, quanto mais você se dedica em conhecer a palavra, mais você vai conseguir identificar quando vem algo que é contra a palavra. Então, esse é um dos grandes conselhos que eu deixo, né? A sociedade em geral não depende de homem de Deus, mas depende de Deus dos homens. Porque atualmente, porque o homem de Deus que você está dependendo dele, que sou eu como irmão Jesus, eu sou falho. Sim. Eu erro. Não que nós não podemos confiar no homem, nós podemos confiar no homem. Não é pecado, não é errado nós confiar no homem, porque além disso, a Bíblia fala que Jesus Cristo teve 12 discípulos, e um dos discípulos é que guardava a oferta. Né? E aquele que guardava a oferta, a Bíblia recomenda que ele também mexia nas ofertas. Sim. Só o fato de Jesus lhe meter, né, para poder guardar a oferta, significava que confiava nele. Certo. Se Jesus escolheu os 12 discípulos, é porque confiava neles. Né? Então, o que eu quero aconselhar na sociedade é: não dependem profundamente dos homens, certo, dependem de Deus. O que está levando atualmente muita gente a depender dos homens é porque nós estamos a abandonar a fonte perfeita que é Deus, que é a palavra de Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 23 a 24, a Bíblia fala que o meu povo cometeu 2 pecados. Primeiro, porque me abandonou a mim como fonte da água viva. Segundo, porque arrumou reservatórios para eles mesmos. Quer dizer, muitos de nós estamos a arrumar reservatórios para nós. Nós estamos a arrumar reservatórios. Usamos o irmão Jesus como um reservatório para mim. Sim. O profeta falando como reservatório para mim. Mas nós não queremos ir em Cristo Jesus, que é a fonte da água viva. Então, a falta de comunhão com Deus está nos levar a depender do homem de Deus. Certo. Não que nós não podemos confiar no homem de Deus, mas você não pode depender tão profundamente do homem de Deus até o ponto de você desconfiar do próprio Deus do homem. Amém. Esse é o erro que a sociedade está cometendo.
Então, eu quero aconselhar na sociedade, não é? Aconselhar na sociedade, dependem de Deus. Tira tempo de conhecer a Deus. Amém. Busca a Deus. A Bíblia fala que conhecemos e que prosseguimos em conhecer a Deus. O conhecimento sobre Deus se prossegue, né? Leva-se, vai, é caminhada. Amém. Hoje nós não queremos mais conhecer a Deus. Nós queremos estar atrás de alguém que já conheceu a Deus. Sim. E que quando esse homem que conhecia a Deus um dia morrer, sentimos que o nosso mundo acabou. Então a pergunta é, por que depender do homem que acaba quando nós temos um Cristo que não acaba? Por que depender de um homem que termina quando nós temos um Cristo que não termina? Amém. Por que depender de um homem que tem fim quando nós temos um Cristo que é o princípio, que é o fim de todas as coisas? Aleluia. Então, quando nós, entendemos e compreendemos essas verdades, as profecias na vida do que os homens vão trazer, só vão nos levar, só vão vir confirmar aquilo que Deus já falou nas nossas vidas. Certo. Então, eu quero aconselhar em toda a família, não é? Toda a família no geral, dependem de Deus, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, tira tempo para estudar a Bíblia, para que você não seja enganado. Aleluia. Porque quando você, repito novamente, não é? Conforme diz uma vez o pastor Maimon, quando você não conhece a nota verdadeira, você vai ser enganado com a nota falsa. Então, conhece, se dedica a conhecer a nota verdadeira, para que quando a nota falsa vir, você consiga identificar rápido. Amém. Esse é o conselho que eu deixo para todos. Aleluia. Bom, nós te agradecemos, irmão Jesus, a este nosso canal, que veio aqui trazer uma palavra tão poderosa. Você que assistiu, deixa ali o seu like. Muito obrigado por chegares até aqui. Eu acredito que a tua vida nunca mais será a mesma e nós estaremos aqui mais vezes para podermos assim falar da palavra de Deus. Muito obrigado por tudo. Nós nos despedimos desejando a você um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada em Cristo Jesus. Conselho dado, lição estudada. Deus te abençoe. Até ao próximo vídeo. Obrigado. Agora posso já levantar. Isso. Yes.